Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje vai ser um tutorial de pintura desse cheesecake de morango. Eu achei ele e também está lá na minha referência no Pinterest. Ele é uma pintura realmente bem simples, tem poucas variações de cores nele. Se vocês quiserem também eu posso deixar o line art dessa pintura depois aqui na descrição, tá? Se vocês deixam nos comentários para vocês poderem colorir juntos. Aqui basicamente tem alguns tons de vermelho, né, algum tom mais de rosado. Aqui na parte do recheio é um tom um pouco mais amarelado. E tem umas nuances de verde aqui embaixo. Aqui basicamente eu acredito que tem que cuidar mais a questão do ponto de luz, né, que é a parte mais complicadinha um pouco. E tem as variações de tom de vermelho mais escuro e mais claro. O papel que eu vou utilizar vai ser esse aqui, do bloco da Canson XL. Papel que é bem bacana. Esse aqui é no tamanho de uma 5. Aqui eu já fiz o esboço bem fraco, usando grafite. Usei essa lapiseira da Tris, tá? Eu fiz super fraquinho. Esse aqui é um papel que tem uma leve textura. E eu tomei cuidado para deixar o mínimo possível do grafite, mas se puder retirar mais ainda durante a pintura fica mais legal. Também dá para fazer a pintura fazendo com lápis de cor, o traço, e depois usando a aquarela para colorir. A aquarela que eu vou utilizar é essa aqui da Talents, que eu estou utilizando nos últimos vídeos, tá? Então basicamente aqui ó, eu usei esse tom de vermelho do 334 e um vermelho mais forte. Esse aqui é o siena, que dá para trabalhar também numa pegada mais fazer a parte da massa. Um verde, um laranja, o branco e o Grizzly Pen, que é um cinza. Então, e é legal treinar bastante a mistura. Por exemplo, se misturar esses dois aqui, o siena com verde, ele consegue ter um verde mais, tipo um verde oliva, mais escuro, tá? Isso vale também para a questão da mistura do vermelho com o siena, ou o vermelho com o Grizzly Pen. Vai chegar um vermelho mais escuro, tá? O branco aqui, eu só vou utilizar ele para deixar o tom mais claro, tá? E deixar um pouco mais opaco algumas partes, principalmente com o amarelo, para fazer o recheio, tá? Aos poucos, durante a pintura eu vou reforçando aquilo ali, tá? Mas no geral é bem simples. E aqui eu não vou usar um godê dessa vez, eu vou usar um pratinho, tá? Aqui de cerâmica. Vou colocar bem pouca tinta, ó, bem pouquinha mesmo, porque não vai muito. Se vocês não tiverem essa marca, vocês podem utilizar da paleta que vocês têm ali com vocês, tá? O pincel que eu vou utilizar, porque eu gosto de usar bastante esse aqui da Tigre, tá? Que ele é um pincel com a ponta super fininha. Ó. Esse aqui é o número 482, número 4. E alguns detalhes eu gosto de dar esses dois aqui, ó. Também, que ele tem a ponta super pequena. Tá? É o 432 da Tigre. E esse aqui é o 448, número 0. Mas é mais difícil de utilizar ele. Basicamente eu estou utilizando somente esse para quase tudo, tá? Um paninho para secar. E vou aqui deixar um pouco, diluir ele um pouquinho. Os tons de vermelho. Cada vez eu tô ativando um pouco a cor, porque como ela não tá seca, é mais fácil de diluir ela.
Pegar somente um pouquinho do amarelo aqui, ó. Só uma sujeirinha para ter esse tom de creme bem claro, ó. Que essa é a ideia, bem fraca. Pega um pouco do verde e um pouco do amarelo. Já fica um tom mais clarinho. Vou pegar um pouco o Grease the Paint, que ele é um tipo um cinza levemente azulado. E, como eu falei antes, ó, se pegar um pouco desse tom de verde aqui e um pouco desse cinza, olha, fica um verde bem mais escuro. Isto. E se vou limpar o pincel, vou pegar um pouco desse siena e vou adicionar aqui. Ó, já tem um tom de verde oliva mais escuro. Então, aos poucos, um verde oliva bem bonito. Vou pegar um pouco desse vermelho aqui. Um pouco do siena. E um pouco do Grease the Paint. E já se tem um vermelho bem forte. Bem mais intenso que esse. E para trabalhar as áreas mais escuras. Pronto, aqui está feita a paleta de cor. Vamos lá pro papel. Como essa parte aqui do recheio, como é uma área um pouco maior, eu vou usar esse pincel aqui da Sinuart número 12, tá? Com água limpa. Eu vou umedecer somente essa área aqui com água, aonde tem o recheio, para ficar mais fácil de deixar bem claro. Só vou umedecer aqui essa região com água limpa. Vou pegar um pouco daquele tom de amarelo bem claro, diluído com branco, ó, e vou aplicar aqui. A aquarela, depois que ela seca um pouco, ela dá uma leve escurecida em alguns casos, tá? Então ela muda, altera um pouquinho a cor. Então eu acho mais fácil sempre iniciar a pintura com um tom mais claro e escurecendo aos poucos. Ó, um tom bem clarinho assim. Vou aplicar também aqui nessa base, aonde que tem o recheio vermelho. Não se preocupe que depois vai ter outras camadas de vermelho sobre essa região, tá? Vou aplicar esse tom de amarelo tudo onde que tem essas folhas, tá? Só realmente para ter um fundo. Vou começar a escurecer agora usando o verde base um pouco mais escuro nessas áreas, tá? Vou tentar tomar um cuidado de não preservar as áreas onde que são um tom mais claro, tá? Que é geralmente as áreas internas, onde tem as ranhuras. Aqui nessa parte da cauda, vamos agora com um branco, um rosa bem claro, demarcar aqui as áreas onde que tem um tom mais claro. No caso é aqui.
só para demarcar o tom onde que tem uma claridade. Pode usar também o branco diluído para ter um rosa bem claro. Somente um pouco. Agora eu vou começar a adicionar uns tons um pouco mais escuros, tá? Então eu começo com um vermelho intermediário. Aplica por aqui. Aqui eu adicionei um pouquinho de branco para matizar ele, para deixar um tom um pouco mais opaco e um vermelho um pouco mais rosado, tá? Vou pegar agora um pouco de vermelho, aquele mais escuro, intenso, e eu começar a marcar um pouco as áreas mais escuras. Por exemplo, aqui tem uma sombra bem mais forte, de um vermelho mais intenso. E sempre cuidando para não fechar totalmente o branco do papel, para manter a questão do brilho, né? Agora com o pincel bem limpo e levemente úmido, eu vou dar uma esfumaçada nessa região aqui, só para dar uma misturada um pouco. Sem pigmento, tá? Somente levemente úmido. Para fazer a parte do meio do morango, eu diluí aqui um pouco de branco com vermelho, tá? Para ele ficar bem diluído assim, quase branco, com só leve rosado. Eu vou trabalhar então principalmente agora a parte mais clara do morango. Esse aqui vai seguir a mesma lógica dos outros, tá? Ó, então eu vou colocar um ponto de aqui interno, onde que tem as áreas mais claras. Pode ser bem diluído, porque a intenção aqui é ficar bem fraco mesmo, tá? Então aplicar um pouco toda a parte interna aqui, deixando essas áreas mais claras aqui, tá? Para não perder o ponto. Pegar um pouco de vermelho. Tá? Você pode esperar secar um pouco essa primeira camada para aplicar as próximas. Tá? Um pouco de pigmento mesmo. Então fazendo marcação aqui para a parte interna, para a parte externa. Fazendo um traçado seguindo mais ou menos essa forma aqui, ó. Deixando uns vãos sem pigmento. Essa aqui seria a segunda camada. Vou pegar um pouco de vermelho mais forte, com essa base já mais seca. E adicionar um pouco de pigmento nas áreas mais escuras, que geralmente é próximo à borda, tá? É importante não estar úmido essa região nessas próximas camadas que fazendo, senão pode manchar muito o morango e pode ficar estranho e depois ficar difícil de consertar.
Em algumas áreas onde que o vermelho é mais forte, vocês podem diluir esse vermelho mais intenso aqui, quase puro, tá? O mínimo possível de água para pegar bastante pigmento. Tipo aqui, por exemplo, ó, pode ir depositando pigmento próximo às bordas, só vai dando batidinhas assim, larga o pigmento ali e aos poucos vai espalhando ele, arrastando até onde a direção que vocês querem, tá? Vou limpar o pincel, agora pegar um pouco do verde e aplicar aqui nessa parte superior aqui onde que tem uma folhinha. É importante deixar secar bem essa área para não misturar e ficar uma mancha um pouco estranha. Vou esperar secar um pouco mais essa região aqui para fazer algumas sombras e dar um contraste um pouco maior depois. Enquanto seca aqui, eu vou fazer a base da massa. Basicamente a massa aqui eu vou usar esse siena, tá? Então com pincel com pouquíssimo pigmento eu vou depositando ele aqui. Ó, não fecho todo o papel, eu coloco pequenas partes vazadas assim mesmo. E para manter o detalhe, então eu vou largando um pouco de pigmento. Pode ser bem diluído também, deixar essas áreas um pouco mais forte. É só uma primeira camada, então não precisa ser muito forte, tá? Vocês podem, com o pincel levemente sujinho do pigmento, pode deixar alguns pontos aqui que são tipo um farelo, né? Bem fraco. Aqui é sobre a parte do recheio. Se vocês acharem que o recheio ficou muito fraco, pode dar mais uma camada, principalmente nas bordas. Aqui pra mim tá claro, tá bem claro, mas no vídeo talvez possa ficar um pouco mais claro do que a cor original, tá? Vou seguir basicamente o resto dessa pintura, seguindo como aqui, a base mais clara, adicionando os tons de vermelho e dando uns contrastes.
algumas áreas eu vou adicionar um pouco de amarelo misturado com esse tom de siena, só para dar uns pontos mais de amarelo, tá? Aqui em cima, por exemplo, nos morangos, em algumas áreas só de reflexo. E vou pegar um pouco do siena aqui e com bastante cuidado vou adicionar aqui embaixo um pouco de sombra nessa parte da cobertura, toda a parte do contorno aqui embaixo. Limpar bem o pincel e com água limpa vamos diluir um pouquinho essa parte aqui. Ficou um pouco dura essa sombra, para ser bem discreto esse contraste. Agora vou escurecer um pouco mais essas folhas, tá? Agora vou usar aquele verde oliva que nós criamos lá no início, que é este verde mais oliva intenso, e deixar algumas áreas de sombra com este verde. Agora, para fazer acabamento final, podemos usar o branco aqui, tá? Diluído tanto o branco de aquarela, só que o branco de aquarela ele tem a tendência a ficar bastante transparente, então em algumas áreas daqui a pouco não vai ter uma cobertura tão efetiva, tá? Vocês podem também utilizar aqui a posca, que eu gosto de usar bastante, a posca branca. E como é que eu faço? Eu atiro o branco dela e eu pego um pouco do pigmento aqui na ponta, pego o pigmento aqui, com branco mesmo, pincel levemente úmido, né? E daí depois com bastante cuidado, e o papel bem seco, tá? É importante estar bem seco. A posca tem uma cobertura muito boa e consegue dar uns efeitos de brilho em algumas áreas muito legais. A base dela é tinta acrílica, né? Então, ó, fica bacana esse acabamento. Realmente só mais para dar algum brilho especial em algumas áreas que daqui a pouco não ficou tão boa parte da pintura, e tá um efeito muito legal. Essa da posca eu utilizo faz bastante tempo, dá um recurso bem. Comente aqui embaixo se vocês também utilizam essa técnica da posca com pincel. Muito linda, né? Só com bastante cuidado e fazer um acabamento bem show. Então, esse aqui ficou o resultado final, amigos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se chegou até aqui, deixe um gostei. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe um comentário que vocês acharam dessa pintura. E até o próximo vídeo.
Não esqueça de seguir lá no Instagram também, que eu sempre coloco conteúdo novo lá primeiro, tá?